Ok? Nós temos livre-arbítrio. Vamos avançar. Isso aqui é só ilustrativo. Avança aí. Eu construí essa lição de uma maneira diferente das outras. Nesta lição, os argumentos são perguntas, questionamentos. Então, eu faço o questionamento e a partir desse questionamento nós vamos raciocinar em cima e vamos ver as bases bíblicas. Essa é a diferença dessa lição. Eu não estou fazendo afirmativo, estou fazendo perguntas. Agora está dando certo aí? Glória a Deus. Então vamos lá. Questão número 1. Deus previu a queda de Adão ou planejou uma provação de lealdade? Pode ser que alguém pense que ali Deus manipulou a situação toda para que Adão fosse provado. Será que foi isso que aconteceu? Sabemos pelas Escrituras Sagradas que Deus planejou todas as coisas na eternidade passada, estabelecendo seu propósito eterno. Então, primeira afirmativa, Deus faz as coisas de improviso, irmão? Não. Deus criou o universo, o mundo, o reino celestial, o reino terreno de improviso? Não. Deus previu, anteveu, planejou tudo antes que viesse à existência. Ok? Então, nada que foi trazido à existência, foi trazido à existência sem Deus ter planejado, pensado, visto as variantes. Deus pensou, isso pode dar assim, isso pode dar assim, isso pode dar assado. Deus viu todas as variantes. E ao criar os seres humanos, assim como criou os anjos, com livre escolha, com livre-arbítrio, lógico que Deus também deu a eles a capacidade de escolher entre o que é bom e o que é mal. Não foi assim com o anjo caído, querubim? Ele não decidiu na cabeça dele a usurpação do trono? Então, como Deus fez com os anjos, fez conosco, com os seres humanos, não os programou como robôs, com a impossibilidade de errar. Pelo contrário, deixou a sua criatura livre para escolher. Então, Deus anteviu todas as variantes, irmãos. Deus não pode ser pego de surpresa, né, pela criatura. Já vi gente falar, há muitos anos atrás, que Jesus era o plano B de Deus. Já ouviu essa loucura? Deus criou o homem perfeito, mas o homem caiu, aí Deus teve que improvisar e enviar Jesus. De maneira alguma, Jesus é um plano B de Deus, já que o plano A deu errado, deu ruim. O conselheiro do Pai foi Jesus. Cadê aquele microfone extra? Porque o pessoal de casa reclama. Horror, está na mão do varão ali. Então, quem participar agora, pede o microfone, tá bom? Eu vi a gravação na semana passada, realmente fica um vácuo de vazio assim. Fica feio, né? E a pessoa em casa não está entendendo a pergunta que está sendo feita aqui. Então, vamos lá. Deus não tem plano B. O plano de Deus sempre deu certo. Ele pensou em todas as coisas na eternidade. Também é atributo do Pai a onisciência. O conhecimento pleno de tudo, né? Prévio de tudo que acontece. Logo, ao criar o primeiro homem, Adão, e sua mulher, Eva, em condição de perfeição, tal qual os anjos originalmente, também não os criou incorruptíveis. Nós discutimos isso na semana passada, os anjos se corromperam, então eram corruptíveis. De igual forma o homem veio a se corromper, era corruptível. Deus deu ao casal original a mesma capacidade de escolha, arbítrio, para que sua criatura tivesse liberdade de optar pela obediência ou transgressão. Vamos avançar. Deus anteviu que o homem precisaria de resgate após optar pelo mal e conhecer o pecado. O plano de salvação foi decretado. Então vamos agora responder o questionamento. Deus previu a queda humana? Previu. Deus não foi pego de surpresa.
Ele botou lá e ficou vendo. Será que o homem que eu criei vai cair ou não vai cair? Deus não pode ser pego de surpresa. Deus logicamente anteviu. Ok? Tanto anteviu que Deus já decretou desde sempre que o cordeiro viria a ser morto para resgate do homem. É a capacidade preditiva, né? A presciência de Deus. Onde está escrito isso? Que o cordeiro já estava decretado para ser morto. Apocalipse, capítulo 13, verso 8, parte B. Vamos ler? Está bem grandão para que todos vocês possam participar. Vamos lá, ler junto com o pastor. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ué, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? O Cordeiro não foi morto há 2.000 anos atrás? O mundo já não tem 6.000 anos? Quando o Filho de Deus desceu ao mundo, já não tinha 4.000 anos de história a humanidade? Então, o que significa dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Que já estava decretado, já estava definido, pré-ordenado, que o Cordeiro viria a ser morto. Desde que o homem caiu. Quando o homem caiu. Não é antes do homem cair, é desde a fundação do mundo, desde o começo da história humana. Amém, queridos? Microfone. Quem falar tem que pedir o microfone. Então dá a entender que mesmo quando ele, se o homem não tivesse errado, ele ia ser o cordeiro e seria morto também. Não, é o mesmo raciocínio. Deus sabia que o homem ia cair, por isso providenciou o cordeiro. Se o homem não fosse cair, se houvesse a possibilidade do homem não cair de maneira nenhuma, ele não precisaria enviar o cordeiro. Então, mas aí, ele saberia o que fazer. É que Deus já sabia o que fazer antes que acontecesse. É que antes da fundação do mundo já estava decretado que o cordeiro viria, porque Deus já sabia que o homem ia cair. Que a sua criatura ia cair. Vamos imaginar, queridos, que Deus já teve uma experiência prévia com os anjos. Não teve uma experiência prévia com os anjos? Não foi o alvo da nossa grande discussão de 2 horas semana passada? Deus já sabia que as criaturas se corrompiam. Diga, Lídia. Rapaz, bom Paz. dia. Aqui eu vejo uma coisa que eu aprendi, que Deus mesmo me mostrou, que tudo tem que ter um projeto, tem que ter um plano, para que você saiba como agir durante o percurso. Sim. Então, eu creio que Deus já tinha o plano pronto, Sim. se acontecesse o pecado. Eu diria até que Deus já sabia que ia acontecer o pecado, né? Não tinha o se. A gente faz planos e protocolos de proteção, né? Nós, seres humanos, fazemos coisas com prevenção. Se acontecer tal coisa, eu tenho este protocolo de ação. Isso é o homem. Mas Deus não é limitado igual a gente. Não tem si para Deus. Deus sabia que o homem ia cair. Já criou sabendo que ele podia pecar. Hein, pastor? Não criou para o pecado. Deus criou com a possibilidade do homem pecar. Criar para o pecado seria Deus determinar que o homem fosse pecar. Deus não determinou programar o homem para pecar, pré-programar, não. Deus, ao criar, foi a discussão da semana passada, ao criar os anjos, Deus não deu a liberdade de escolha. Isso é uma liberdade de escolha. Só que para os anjos não tem plano de redenção, plano de resgate. Para os demônios que caíram, não tem como eles se arrependerem e aceitarem a Jesus, aceitarem a Cristo. Não existe isso. Para os anjos não teve plano de redenção. Para o homem, Deus fez um plano de redenção. Certo? Lembra que eu até falei, na semana passada mencionei, que os estudiosos, os rabinos judeus, acreditam que Satanás tinha inveja do homem? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? Então, para o homem, Deus tem um plano de redenção. E aí,
no plano de redenção, o cordeiro logo teria que vir como cordeiro para morrer, para redimir o homem. Hein, pastor? O seminário online até fala sobre isso, né? Que a morte de Cristo, que é o último Adão, estava anunciado lá no sono de Adão, né? Quando ele dormiu e através Uma figura, do sono dele, né? Em figura. gerou Eva, a sua igreja. Né? Em figura quando ele dormiu ali, né? Isso, é. Ali é uma figura. Mas a realidade, é uma sombra. A realidade do fato da morte do cordeiro já estava prevista sempre no coração de Deus. Todo mundo entendeu? De maneira nenhuma a morte de Jesus é um plano B. De maneira alguma. Até para a gente também colocar mais um contexto, Deus não estava só criando Adão no jardim com Eva. Havia um tentador. Tinha também um inimigo nesse contexto. Eles não tinham só uma lei de não comer a árvore, tinha um inimigo. Então, se a gente parar para pensar em todo esse contexto, né, de uma lei dentro do jardim, de Adão, Então, de vou Eva, desenvolver isso aí. e tinha um inimigo. Então, de Tem forma propósito, alguma, claro que tinha. É isso que nós vamos discutir aqui. uma hora o homem ia cair. Nós vamos falar sobre isso. Se houve manipulação de Deus para o homem cair. Isso é a maior discussão do cristianismo, irmãos. É uma grande discussão isso. Deus manipulou para que o homem caísse? É o que nós vamos discutir hoje. Sério isso, né? Bom dia. O senhor falou uma coisa agora, do tradição judaica, que fala-se que Satanás tinha inveja do homem. Sim, isso é uma ideia, né? Um estudo. Se para Satanás ter inveja do homem, antes do homem ser programado, será que ele escutou os planos de Deus? Eu acho que não. Acho que ele contemplou. Os anjos não têm essa capacidade. Ele, quando foi feito o homem, Satanás teria ficado com raiva do homem. Porque assim que o homem está recém-feito, é que acontece o processo ali da tentação, né? Então já tem Satanás bem ali, digamos assim, mirando o homem, né? O alvo dele era destruir a criação de Deus, recém-feita. Agora, volto a afirmar, queridos, eu já falei isso em outras épocas, toda vez que a gente volta aqui no Gênesis, nessa cena da queda humana, do Caim e Abel e por aí vai, o Gênesis é um livro extremamente sucinto. Ele não tem detalhamentos, nem cronológico. Nós não temos como afirmar, por exemplo, com quantos anos Adão e Eva caíram. Eles foram criados adultos. Adão e Eva não foi criado bebê. Não teve amadurecimento da infância. Não é? Adão não tem mãe. Não nasceu, não é, de mulher. Ele foi criado adulto, maduro, pleno. Eva foi tirada de Adão e foi dada a ele plena. Não foi dada a um bebê para esperar crescer e casar com Adão. Mas não há evidências no texto bíblico cronológico. Quanto tempo passou desde que Deus plasmou o homem do barro até a sua queda? Não tem como você verificar isso. Pode ter passado uma semana, pode ter passado anos. Pode procurar que você não vai ter evidências no texto mostrando o tempo que passou. Ok? Então, quanto tempo Satanás ficou cirandando para tentar seduzir o homem? Ou já visionando o homem? Não tem como a gente saber. Esses marcos cronológicos não tem no texto. Porque ele é muito sucinto. É como quem faz uma redação, quando a gente fazia no colégio redação, aí falava assim, no máximo 20 linhas. Aí o camarada que é mais preguiçoso, menos criativo, criava 10 linhas só. 10 era muito, né? 3 linhas. Fazia a redação de 3 linhas, mandava para o professor assim mesmo. Era 20 linhas que tinha que preencher. Quem tem mais capacidade, né? Mas aí recheia mais de palavras, de entendimento. Os livros de Gênesis é uma síntese. Deus criou o homem assim, pá, já foi. Explicou como? Não explicou, já criou. Então é tudo muito sintético, muito simples. Com poucas palavras. E isso dificulta nosso discernimento em alguns detalhes, né? Mas é fato que Satanás estava lá quando o homem estava presente, né? Foi criado. Então, o Cordeiro Jesus Cristo
é declarado morto desde a fundação do mundo, mas só veio a consumar o sacrifício 4.000 anos depois do homem ter sido criado. Todo mundo entendeu? Microfone, filhão, seu pai, já está lá. Pastor, eu tinha um entendimento com relação a Gênesis 3,15. Vê se o senhor consegue confirmar se eu estou errado Eu ou não. vou ver se não está no andamento da lição, Tá, porque não. vocês querem tirar algumas dúvidas às vezes, que eu vou desenvolver no meio da lição. Tá. É que fala assim, Gênesis 3,15, fala assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher. Ti é a serpente, Satanás. E a mulher, eu diria que seria Maria, né? Sim. Entre ti e a mulher. É uma Entre a figura, tua- né? Sombra e realidade. Isso. Entre a tua descendência do Satanás, e o seu descendente, ou seja, descendente da mulher, diria Jesus. Sim. E este ferirá a cabeça, ou seja, Jesus ferirá a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi ferido na cruz. Sim. Então, Qual é eu a posso questão? dizer que isso já foi predito também lá em Gênesis, esse mesmo texto? Foi. Aí uma predição profética até. Que está em Gênesis, né? Sim. Mas nós não vamos estudar aqui. Olha só, deixa eu pegar bem o gancho aqui. O que nós estamos analisando hoje? O homem. E não o plano de salvação do homem. Ok? Nós não vamos analisar. Isso aí faz parte do plano de salvação do homem. Já é anunciado o futuro. Sabe? O resgate do homem, a destruição até do inimigo. Está tudo aí embutido. Isso é uma profecia preditiva. Porém, o nosso foco hoje é o homem, a criação do homem com livre-arbítrio. E a queda do homem, não o resgate dele agora. Tá bom? Para a gente não avançar muito. Eu só precisava mostrar que o plano estava pronto para não parecer que Deus foi pego de surpresa. É só isso que eu vou explorar dessa questão do cordeiro. O plano já estava pronto, Deus não foi pego de surpresa. Avança aí para mim. Mais um texto que prova isso, que Deus já tinha tudo de antemão planejado, né? Esquematizado. Primeira carta de Pedro 1,19, igreja. Vamos ler junto, vamos lá? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Está falando aí da eternidade passada. Porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Aí já é a ação de Deus para resgatar o homem. Conhecido antes da fundação do mundo, para ser manifestado como cordeiro sem mácula dentro da linha do tempo, por amor da criação, da criatura, do ser humano caído. Então, o plano da salvação estava programado desde sempre. Ok? Não foi Deus sendo surpreendido pela irregularidade do homem. Amém? Então, primeira coisa, nós temos que guardar desse entendimento que nós vamos construir. Deus sabia que o homem ia cair. Tanto sabia que já programou a redenção do homem de antemão. Sabia. O que nós vamos discutir é se Deus facilitou para que o homem caísse. E aí é uma acusação séria, né? Não é uma acusação séria? Avança aí para mim. Questão número 2. Acompanha o que está na sua lição, tá bom? Deus, ao dar um artigo de lei com a sentença de condenação, não pressupôs o erro? Pergunta para reflexão. Vamos construir o entendimento? Gênesis 2,17, igreja. Ele está grandão aqui, ó. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa aqui é a sentença da lei. Não coma, porque se comer, morre. Isso é uma lei, isso é um artigo de lei. Se Deus não falasse nada, podia comer. Ao dar esse artigo de lei, um mandamento, você pode, lei talvez remeta na sua mente a lei de Moisés. Nada mais são do que mandamentos, certo?
Deus dá um mandamento ao homem: não faça isso, se fizer você vai morrer. Ao dar esse mandamento, essa lei, esse único artigo para guardar, não pressupôs a queda? Pressupôs. Do jeito que está escrito em português, até parece que já estava tudo certo para cair. Olha aqui, ó. No dia que comer. No dia que você comer. Então vai ter o dia que você vai comer. Não é isso que parece o texto diz? Tão certo como eu já sei que vai acontecer, no dia que você comer, é só esperar o dia que acontecer. Não parece que já está tudo programado? Então vamos entender. Se não tiver proibição, não há condenação. Tudo é assim, queridos. As leis de Deus e as leis humanas são muito parecidas nesse aspecto. Precisa haver um artigo condenando. Se não tiver um artigo que envolva aquele aspecto, não é passível de punição, mesmo que seja errado. Eu sempre dou exemplo, bem simplesinho assim da vida cotidiana. Você tem um gramado na frente da sua casa. Você cultivou um gramado lá na calçada lá. E você não quer que as pessoas passem por cima do seu gramado. O que você coloca lá? Uma plaquinha, ó, não pise no gramado. Se você colocou a plaquinha, você está advertindo para que as pessoas não transgridam. Mas se você não colocar nada, se você não coloca nenhuma advertência, virou passeio público, o pessoal vai passar por cima direto. Então, a lei, ou o artigo da lei, ou o mandamento, ou a norma, é criada para coibir alguma coisa. Se não tiver essa coibição, fica livre. É tão sério isso, irmão. Por exemplo, as leis cibernéticas. Nós estamos vendo um mundo cibernético. Tudo é online. Toda hora a lei tem que se adaptar. Porque senão, não tem como punir. Mesmo que haja falcatruas cibernéticas, se a lei não escrever um artigo lá para punir o hacker, ele fica livre. Porque não tem lei para punir. Vocês sabiam, por exemplo, que existe uma delegacia de crime virtual? Existe, claro que tem que ter. Ainda mais no tempo de hoje, que nós temos agora o advento da IA, né, da inteligência artificial, ChatGPT, essas coisas todas. Você pode criar uma imagem comprometendo alguém criminalmente. Hoje a tecnologia está assim. Até uns 10, 15 anos atrás não era assim, mas hoje você pode pegar a face de alguém, copiar aquela face, pedir para a inteligência artificial fazer uma montagem com a sua cara na cara de um bandido cometendo um crime, dando um tiro, por exemplo. A imagem vai ficar nítida, perfeita, como se fosse você atirando. Ele apagou a imagem que estava antes e botou uma outra face ali. Isso é um crime virtual, irmãos. Até provar que focinho de porco não é tomada, você pode ser preso, pode ser indiciado. Vai ter que ter alguma maneira de identificar que aquilo ali é uma manipulação da imagem. Então, as leis vão ter que progredir para coibir esse tipo de comportamento. Enquanto não tiver lei, mesmo que a pessoa faça uma coisa errada como essa, se não tiver lei, ele não pode ser preso. Entenderam? A Bíblia é clara em dizer, onde não há lei, não há pecado. Tem que estar tudo já definido. Qual é a punição, quantos anos vai ficar preso. Quando a lei é redigida, ela tem que pensar em todas as possibilidades. Então, presta atenção, nós estamos aqui aprofundando entendimento. Todo mundo já sabia que Deus tinha mandado um artigo de lei, um mandamento para Adão que ele transgrediu. Agora, se Deus não desse mandamento nenhum, não tinha pecado, não tinha lógica. Não tinha lógica. O drama humano começa pela transgressão de um artigo de Deus, de uma única lei. Se tem lei, tem morte. Está claro aqui no artigo. Quando Deus redige esse artigo, já diz qual é a sentença. Está aqui o motivo, se você comer, transgredir, qual é a sentença? Morte. Agora, Adão e Eva sabiam o que era morte? Não.
Eles só sabiam o que era vida. A lei aponta para o nosso erro. A lei, ela regulamenta os nossos erros. A lei de Moisés vai dizer, ó, se você mudar a cerca 1 metro no terreno do seu vizinho, isso é roubo. Se a lei não regula isso, qualquer um podia roubar o terreno um do outro. Pastor, tem que analisar o seguinte, é porque Deus deu esse pequeno mandamento, podemos assim dizer, Pequeno e único para Adão. Por quê? Qual o motivo que Deus fez isso? É só a gente ver que que Adão é a imagem e semelhança de Deus. Então Deus é um Deus que pensa, que age, que fala. Sim. Então Adão tinha essa capacidade de pensar e saber discernir o que era bom e o que era ruim. A discernir a ordem de Deus. Não coma dessa árvore. Se você comer, e tem outra coisa que aí, meu Deus, que é extremamente maravilhoso, é que Deus deu a capacidade de Adão, aliás, uma ordem de Adão, olha, de toda a árvore do jardim do Éden você pode comer. E tem uma árvore que está lá em Apocalipse que exatamente foi proibido, a árvore da vida, que antes dele cair ele podia comer. Podia. Ele comeu. Então ele comeu. Então, através disso, que ele tinha essa capacidade de pensar, não é? E até falando aí da questão do ciúme do Satanás. Por quê? Porque o homem é o protótipo de toda a humanidade. E ela podia ir se produzir. Só quando criou os anjos foram criados. Ele não foi gerado, por dizer assim, nascido de alguma anja, por exemplo. Não tem nada disso. Não teve gestação nenhuma. Não teve nenhuma. Ou seja, o ódio, podemos dizer assim, do Adão para com o homem era exatamente esse. Do Satanás com o homem. Aliás, do Satanás com o homem é exatamente esse. Entendeu? Ou seja, quando ele viu que é ali, através desse protótipo, e mais tarde surgiu, quando Deus fez a Eva, e ali nasceria o quê? Toda a humanidade, porque o Adão, quer dizer, no hebraico sabe que o Adão é significado de homem ou humanidade. Então, esse ódio tremendo, exatamente do diabo para destruir o homem, exatamente por isso. Eu acredito que é inveja, sim, porque exatamente. O homem é uma manufatura de Deus. O texto bíblico dá a entender que o homem foi feito do barro pelas mãos de Deus. Dá a entender isso. Pensa que todos os seres criados são criados só pela palavra de Deus. E disse Deus, e as coisas aconteciam. Mas quando faz o homem, não diz, e disse, haja homem. Não teve haja homem. Teve façamos o homem. Então o homem é algo especial de Deus. Deus trabalhou ali a figura do homem, né? E é fantástico demais, irmão. Só você observar, né, de todos os seres, nossa capacidade de cérebro, né, de capacidade de pensar, não é igual dos animais. É tão maravilhoso quanto nós somos superiores em vários aspectos, né, aos animais, aos outros seres criados. Toda a construção do corpo humano, o olho, cada detalhe do corpo humano, é algo extraordinário. Para mim, é fantástico uma mulher gerar um ser humano nas suas entranhas. Porque o bebezinho que nasce com uma capacidade de um cérebro perfeitinho, com trilhões de conexões. Como é que faz aquilo? Como é que Deus faz isso, né? Você parar para pensar, o homem é algo extraordinário de Deus. Pastor, com relação até que o pastor Manuel falou ali, Gênesis vai falar que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sim. Mas ele só se tornou como Deus quando ele pecou. Está lá em Gênesis 3,17. Agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Antes ele não conhecia. Não conhecia experiencialmente. Ele não conhecia, conhecer aí experiencialmente, depois que ele transgrediu, ele conheceu a experiência do que é o mal. A ciência do bem e o mal, que o transmitiu mal para a gente. Não era algo que Adão experimentava antes, nem Eva. O mal, as trevas, o erro, isso não era do cotidiano deles, viviam em perfeita harmonia com Deus. A partir da queda, ele experimenta o mal. E agora ele sabe o que é o bem, experiencialmente, e sabe o que é o mal, experiencialmente. Mas antes, então, ele não sabia o que era o mal. Ele não sabia o que era o mal ou o bem. Na experiência. Ele podia ter uma noção na cabecinha dele lá, mas experiência não. Ele não tinha transgredido ainda.
Então, posso dizer que a ciência que nós já nascemos inata, mesmo sem conhecer a palavra, entre o bem e o mal, veio dele. Nós já herdamos tudo errado já. Do Adão. Aí, queridos, é questão de fábrica, né? Já vem com defeito de fábrica. Todos nós. Entendeu? Mas Adão não foi feito errado assim como nós. Mas ele não era como Deus, ele se tornou depois que pecou. Né? Como Deus é a comparação, essa capacidade, não que ele é Deus. O homem não é Deus. A capacidade semelhante. Vê lá o varão lá, do outro lado lá. Ó. Vocês têm que me deixar andar com a aula também, tá bom? Tem muitos artigos para a gente ver aí. Se eu der para todo mundo tirar dúvida, 10 dúvidas num único artigo, demora muito. Não, paz, na realidade, pastor, a gente está falando algo tão profundo, a respeito do texto que o varão colocou, que o pastor Manuel colocou, no meu coração vem assim, não sei, algo acrescentado, não é para soma. O que acontece? Eu vejo que Deus se fez em nós. É algo meio escandaloso falar assim, mas é a realidade, porque desde o princípio diz em Gênesis que Deus é espírito e pairava sobre as águas. Deus é espírito, e o verbo saiu dele também espírito, mas nos fez com suas mãos para sermos semelhantes a ele. Então, o que eu vejo nisso tudo, pastor? A gente vê que para a gente poder se assemelhar a ele, ser igual a ele, precisávamos cair para conhecer o mal, né, que estamos vendo, 1. 2, para poder somos escolhidos na função do mundo para sermos chamados filhos de Deus mediante o primogênito de Jesus Cristo, que é o primeiro de todos, que agora tem corpo, o verbo, que é um Deus, que fomos gerados, criados por ele. E nós vemos que também fomos chamados, e a inveja do diabo para nós é essa, que ele quer sempre ser Deus, acima de Deus, mas não, Deus nos fez com suas mãos e nos fará deuses e ser adorados pelos humanos. Sim, seremos superiores até aos próprios anjos. Nós somos uma criatura esmerada, irmãos. Todo o drama, vou sintetizar, tá bom? O drama da criação do universo converge no homem. Converge no homem. Eu estava pensando aqui, a gente pensa muitas coisas, né? Até construir essa lição, a gente tem que pensar muito. Porque tem que pensar em todas as variantes, ficar filosofando na mente, para poder chegar a algumas conclusões. Já falaram, por exemplo, da possibilidade de ter vida em outro planeta. Como é possível ter vida em outro planeta? Não pode, sabe por quê? Porque o drama da criação do universo está centrado nesta Terra e neste homem. Não pode ter vida em outro planeta. Por quê? Porque se tiver um marciano, um de Vênus? Um venusiano escondido que não está aos nossos olhos, qualquer outro planeta habitado em Andrômeda, se tivesse qualquer outra humanidade lá, Deus tivesse criado o mesmo esquema. Vou criar agora outra humanidade lá em Vênus. Os venusianos. Ele teria que, objetivamente, fazer a mesma coisa que fez aqui neste planeta. Teria que ter a prova da obediência, teria que ter plano de redenção e um outro Cristo para salvar os venusianos. Entenderam? Por que não pode acontecer? Não pode haver vida em outro lugar, porque Deus concentrou a história toda aqui. Deus esmerou e fez o homem aqui. Deus vai trazer o céu para fundir com a terra aqui, e não em outro planeta. Entendeu? Não tem como derivar a história da criação. Todo o foco de Deus está aqui. Está aqui e está no homem que ele criou. O homem é muito, muito especial diante dos olhos de Deus. A terra é o centro do universo e o homem é o centro do amor de Deus. Centro. Mesmo com todos os homens errados aí fazendo coisas, atrocidade, a criatura que Deus mais se importa é o ser humano. De todas. Amém? Mas vamos lá, tem muita discussão ainda. Avança para mim mais um. Passa mais um slide aí. Eu botei um filmetezinho de 5 minutos, que eu peguei na internet, só para dar uma ilustrada naquilo que nós estamos vendo. Como é que foi a queda humana? Vamos ver se rola. Rola aí. Pode ter certeza. Está todo mundo vestidinho, tá, irmãos? Fala de Adão e Eva. Está todo mundo vestidinho no filme.
sanção. Só para a gente imaginar, né, como é que era o Éden. Lindo, né, que... É isso. Legal, né? Ilustrar com esses filminhos. Avança para mim, filho. Foi só para dar um panorama e a gente começar a pensar a partir de, não de coisas abstratas, né? Mas de visualizar ali, ajuda a arrumar na nossa mente como as coisas aconteceram. Vamos lá. Eu falei que onde não há lei, não há pecado. Ou melhor, se não houver regulamentação de lei, está liberado.
Romanos 4,15. Vamos lá ler todo mundo comigo? Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Romanos 5,13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Amém? Está claro isso? Obviamente, sem a proibição específica, não haveria quebra do único artigo de lei e a consequente aplicação da punição. Então, queridos, não só Deus sabia que Adão ia pecar, como Deus advertiu antes qual seria a consequência. Estava mais do que previsto que Adão ia pecar. Já tinha até um artigo de lei com a consequência, advertindo o homem. Então, partindo daí, sabemos que Deus estava, sim, no controle dessa orquestração, né? Do que ia acontecer. Se Deus não desse nenhum artigo de lei, não havia transgressão. Mas não foi o artigo de lei que fez o homem transgredir. Entendam isso. Deus só antecipou para o homem o que ia acontecer. É como você, né, vocês que tiveram um filho pequeno, eu não tive esse privilégio, você comprar um bibelôzinho, né, de cristal para botar na mesa de centro na sala e dizer para a criança, não mexa nesse bibelô. O que você acabou de fazer? Uma lei. Mas o que aguçou na criança? O desejo, a curiosidade. De tudo que tinha para mexer, você agora botou um alvo ali. Ó. Não mexe aqui. É agora, meu irmão. Acabou. A ansiedade do pequenino é mexer naquilo ali. Tem que ser aquilo ali. Não é? Nós somos assim, tortos já, né, de nascença. Ele vai focar naquilo ali até quebrar. Tá certo? Então Deus, que já sabia que o homem ia transgredir, já colocou o artigo, ó. Se mexer, se bulir, eu falei igual a nordestino agora. Se bulir, tá lascado. Então já havia na cabeça de Deus a certeza que o homem ia cair, já tinha um plano de redenção e tinha até a punição. Amém? Diga. Na cabeça, né? Na mente. Na mente de Deus, né? Falei cabeça. Amém. Na mente de Deus. Uma coisa que tem que deixar claro aí, que quando há transgressão, há injustiça. Foi uma então, injustiça. não tem como você impedir que a injustiça se estabeleça. Por causa da transgressão. A transgressão, a palavra pecado, que é o tema desse nosso trimestre, já vi várias concepções, mas basicamente se diz que é errar o alvo, né? Pecado é errar o alvo. O que é errar o alvo? O alvo de Deus é que faça assim. E a pessoa faz assado, de outro jeito. Você não acertou o que Deus queria. Você não acertou o que Deus queria, é transgressão, é injustiça. Porque Deus sabe o que é bom para o ser humano. Quem sabe o que é bom? Deus. Quem é bom? Deus. O que é bom? É o conceito de Deus. Certo? Os princípios de Deus, os preceitos de Deus. Ele sabe o que é bom. Então, se nós acertarmos a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, por que ela é boa, a vontade de Deus? Porque Deus sabe o que é bom para o homem. Se você fizer o que é bom, não tem como você pecar. Você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, que é melhor para a sua vida, que é melhor para a sua alma. Deus avisa antes. Qualquer coisa fora do bom de Deus é transgressão. Qualquer coisa. Qualquer adaptação, qualquer desvio, tudo é transgressão. Cadê o microfone? Está aí. Então, eu estava vindo no carro falando com eles aqui, que Deus instituiu as leis, os decretos, não é para o bem dele, é para o nosso próprio bem. Não é para, e a gente tem essa noção que a gente tem que obedecer a Deus para agradar. Não, é para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Você está salvando a própria alma. A nossa própria alma, né? Não é punitivo. A lei que Deus criou não é punitiva. A lei é boa.
Por que ela é boa? Porque ela diz assim, não faça isso, vai dar ruim. Não pode adulterar. Por que não pode adulterar? Se não tivesse lei, ia ser uma bagunça. Imagina se não tivesse a lei de Deus. Já tendo a lei de Deus já é uma bagunça. Nos dias atuais, imagina se Deus não deixasse liberado. Ó, você pode casar com quantas mulheres você quiser, você pode casar com quantos homens você quiser. Ia virar uma balbúrdia, a humanidade ia se destruir. Ciúmes e invejas e outras coisas, ia se destruir. Como é que Deus ia julgar essa bagunça? Pastor, cada um ia ter 3, 4, 10 mulheres. E outro detalhe muito importante com o que está sendo falado, o artigo 1 do Código Penal fala assim, não existe crime sem lei que o defina. Sim, nem é o mesmo pena princípio. Sem prévia cominação legal. Então, exatamente o que está dito aqui, no texto bíblico. Onde não há lei, ó, não há transgressão. Ó. O pecado não é levado em conta quando não há lei. Onde não há lei, também não há transgressão. Se não tem um artigo definido, não é transgressão. Avança aí para mim. Questão 3. Por que Deus não cercou o casal inocente de anjos, impedindo o acesso do diabo? As perguntas foram pensadas para suscitar dúvida no seu coração. Sim, mas vamos pensar. Não podia ter guardado o casal? E se tivesse guardado o casal, impedido que Satanás tentasse Eva? Eles não seriam provados. Mas Deus podia fazer, não podia? Podia. Deus pode todas as coisas. Só que não ia ter a condição da prova. Não é? Era só ter mandado aquele... depois ele não coloca um anjo, um querubim com espada de fogo desembainhada para evitar que o homem chegue à árvore. Então Deus tinha anjos para guardar o casal se quisesse. Se quisesse. Se quisesse. Sim, e ninguém em casa ouviu nada do que você está falando. Microfone, mulher de Deus. O pessoal em casa não ouviu que você ficou assim. No mudo lá. Você não entendeu? Nós estamos ao vivo para os irmãos em casa. Quando você falou sem o microfone, os irmãos em casa viram você fazer assim. Só. Mímica. Tem que falar no microfone para os irmãos poderem saber que vocês estão argumentando. Estou brincando, viu, Lídia? O que ficou engraçado. Hein, pastor? Hoje nós temos um anjo que protege a gente. Né? Tem um anjo, aquele que teme o Senhor. Eu não sei se é particularmente um anjo só. Ou se eles fazem revezamento. Se é um grupo de anjos, não sei. O Senhor, ele nos protege. Porém, ele não impede a gente de pecar. Não. Porque nós escolhemos. Então, Sim. o anjo está nos guardando. Mas o anjo, ele não pode, ele não tem o poder de impedir a gente de que pecar. eu faça algo. Boa colocação. Nenhum anjo pode impedir o homem de cometer o erro. Tira o poder da livre escolha. Se Deus nos impede... Desculpa, toda semana tem um pigarrinho. Se Deus nos impedisse através de anjo, nós íamos ser tolhidos por uma força contrária à nossa vontade. Deus, eu quero ir ali. Eu quero ir ali. Eu vou ali. Aí quando você estivesse tentando, Deus ia te segurando assim. Não pode. Isso não é liberdade. A liberdade é, eu quero ir ali, eu vou ali. Mesmo que seja errado. Isso é liberdade. Hein, pastor? Não pode. Senão tirava também a capacidade de ser provado. Seria uma farsa. Lá atrás, eu tinha as minhas perguntas, né? Por quê? Porque Deus, ele provou Adão e Eva. E eles desobedeceram. Só que eu tinha sempre essa questão. Ok, eles desobedeceram. Agora, o fato de eles terem desobedecido impõe a nós uma maldição que a gente já nasce. Vou por falar herança. disso no próximo artigo. Tudo está aí abordado nessa lição. Até isso que a irmã pensou está aí na lição. Amém. Então, vamos chegar lá. Tá bom? Nós estamos ainda na questão, fazendo vocês pensarem que Deus podia ter guardado o casal, eles não sofreriam a tentação, e que prova seria de obediência? Não é isso?
É fato que Adão e Eva foram criados puros, moralmente puros, estavam nus e não levavam isso em conta, isso para eles não era problema nenhum. Tinham acesso à presença de Deus, Gênesis 3:8, e não conheciam o mal do pecado empiricamente, experiencialmente, ok? Não tinha experimentado transgressão ainda. O texto diz assim: muito menos a morte. Já o adversário, na forma de serpente, é qualificado como mais sagaz. Aquela qualidade que dele para a serpente foi só um instrumento, um fantoche. A serpente não é o animal mais sagaz da terra. É o animal mais sagaz da terra, a serpente até hoje? Cobra é mais sagaz dos animais, irmão? De maneira nenhuma, né? Esse qualificativo é para quem estava na cobra, na serpente. Ardiloso, astuto e já corrompido. Era experiente no mal. Estou fazendo você pensar. O casal era inocente. Não sabia que era mal na prática. Mas o anjo caído, querubim, Satanás, já tinha caído. Ele já tinha se trumbicado todo, estava todo lascado, amaldiçoado. Ele já conhecia o mal nele e as consequências. O casal não. Então, é meio que, eu fico sempre conjecturando, não é meio uma luta desigual? Não é desigual? Parece desigual. Porque o casal é inocente igual duas crianças. E o Satanás é experiente, astuto pra caramba. Não tem uma certa disparidade aí de capacidade? Tem. Mas Deus permitiu que esse ser que já tinha experimentado mal, que já era agora, né, professor de maldade, pegasse dois alunos, virgenzinho na sua cabeça, né, na sua mente, sem conhecimento de quase nada. Bebezinhos. Ele conhecia mentalmente, mas não experiencialmente. Não tinha a experiência do mal. Não experiência. Não podia compreender sem ter feito mal. Você não pode saber qual é o gosto de um sorvete de pistache se você nunca tomou sorvete de pistache. Ele não sabia na experiência que era o mal. Mas Satanás sabia. Já era experiente no mal. Pastor, o senhor está falando aí que teria uma guerra desigual. Mas eu estava com meu irmão ontem, aí ele proibiu o meu sobrinho de usar o celular. Meu sobrinho só tem 6 anos, né? Fez muito bem. Proibiu na igreja de usar o celular. E falou sério com ele. Só que teve um culto que não estava muito para a idade dele. E que ele liberou, mas não falou com ele. Aí a mãe, quando vai dar, imediatamente ele fala: meu pai não deixou. Meu pai proibiu. Então, na inocência dele, ele sabia uma ordem, ele tinha uma ordem. Sim, compreendeu a ordem. Ele compreendeu. E ele olhou para o pai, quando o pai autorizou, ele fez. Então, assim, a guerra... É o mesmo princípio, né? Ele tinha um princípio. Adão e Eva tinham um princípio também de escolher. Ele tinha uma ordem ali. Tinha uma ordem. E podia escolher obedecer mesmo sem saber direito como seria, né, as consequências. Ele podia escolher ficar na boa, né? Podia escolher. Tinha um princípio bem ilustrado. A criança tem um princípio, né? Ela sabe o que é aquilo ali. Ela pode não saber as consequências na totalidade, mas ela entendeu que tinha uma ordem. Há uma ordem. Não faça. Avança aí para mim. Não, a Adão foi dada a consequência, mas, queridos, nós partimos do pressuposto da nossa experiência, mas nós já nascemos tortos. Nós não conseguimos nos comparar com Adão, porque Adão não era torto igual a gente. Se corrompeu. Eu acho que é difícil vocês construir na mente de vocês a ideia de um homem sem corrupção. Moral nenhuma. Um homem puro. Adão foi criado puro, irmãos. Inocente. Sem condenação, sem essa inclinação que nós temos. Nossa mente, em um segundo, pode sair daqui da presença do Senhor, desse estudo, e pensar numa imoralidade. Em um segundo.
Em um segundo, uma fração de segundo, pum, pum, vai lá para o lado errado. Isso é inato em nós. Mas Adão não era assim. O estado original de Adão e de Eva, não é só Adão, Adão e Eva. Os dois eram puros, sem conhecimento do mal na prática, sem inclinação para o mal. Entenderam? É diferente da gente. Nós já somos pipa que dá de lado. Já nascemos inclinados para o pecado. Nós nascemos, eles não. Nem Adão, nem Eva. Então, eles estavam numa condição de pureza e santidade e comunhão com Deus. Coloquei ali o texto ali que fala sobre... A palavra de Deus diz que Deus vinha na virada do dia conversar com um casal. Então, eles tinham comunhão plena. Imagina o que era ser banhado da glória de Deus. Porque Deus tem glória. Adão e Eva puro, sem mal, sem pecado. Imagina o que era o culto deles, né? O encontro deles. Era Deus purinho com o casal purinho. Nós encontramos com um Deus que é puro, com os nossos erros e pecados e mazelas. Nosso encontro é muito deficiente, por isso precisamos do mediador Jesus. Porque nós somos deficientes. Mas o casal original não era deficiente. Era pleno de graça e luz diante de Deus. Relacionamento mais pleno, mais puro. Entenderam? Conseguiram construir o que era a diferença do casal para Satanás caído? Ele corrompido totalmente. Eles aqui purinhos ainda. Pastor, eu vejo assim, Adão e Eva, Deus deu a eles o poder, e esse poder que Deus deu a eles foi a queda deles, que era justamente o poder de escolha. Exatamente. E se Deus não tivesse dado essa permissão de escolher e determinar, como os calvinistas pregam, eles não teriam caído. E não teria drama da vinda de Jesus, não teria o drama da redenção, não teria nada disso. Só que o ser humano seria um robô. Então, e o livre-arbítrio, se a gente for observar, é um dos maiores poderes que Deus nos deu. É o maior poder que Deus deu ao homem, é o livre-arbítrio. Escolher. Sim. Isso faz com até que o homem se ensoberbeça. Sim. E se torne altivo e não se encurve a Deus. Não só o homem, como os anjos também. Isso. Aconteceu com os anjos. Então, o livre-arbítrio é uma faca de dois legumes, né, irmão? Ele é bom, porque é liberdade, mas, por outro lado, é uma tremenda responsabilidade. Esse é o objetivo, criar um ser moral, que escolha a coisa certa. Quarta questão, irmão, são 6, não faltam 2, vamos lá? Deus tentou o casal para que caíssem, instrumentalizando Satanás, o diabo? Aqui eu peguei essa imagem do pastor Pedro, ele conseguiu fazer um artigo lá. Ele está combatendo o calvinismo, tá, irmãos? Que o homem não tem livre-arbítrio, segundo o calvinismo. Então, aquilo tudo foi uma farsa que aconteceu ali no Éden. Se Deus não dá livre-arbítrio ao homem... Microfone, querida. O que eles falam, segundo o que eu sei, né, é que somente Adão e Eva que tinham livre-arbítrio. Então, eles não negam que havia livre-arbítrio, só que eles restringem a Adão e Eva. Piorou, né? O que eles falam é que nós, os filhos de Adão e Eva, é que não temos livre-arbítrio, entendeu? E aí anula o livre-arbítrio. Eles tinham. É isso aí. E qual seria o propósito de criar pessoas sem livre-arbítrio? Vamos lá, vamos passar por esse ponto. Vemos no quadro geral que Deus não armou uma armadilha para Adão e Eva, com o propósito de que caíssem. Deus pensou assim, ó, sabe uma coisa? Eu vou fazer esses dois tropeçarem. Foi isso que Deus pensou? Eu vou dar um jeito de Adão e Eva sucumbir. Foi isso que Deus pensou? Não. Deus sabia que eles iam cair. Deus sabia que eles iam precisar de ajuda posterior. Mas Deus não armou para Adão e Eva. E deu a mesma liberdade que tinha dado aos anjos. Então, Deus não fez uma armadilha. No entanto, eu quero que vocês aguçem. É muito fácil a gente isentar Deus de tudo. Estou caminhando aqui numa linha muito tênue para não cometer uma heresia, tá, irmão? Um pecado. Eu não quero pecar contra Deus. Você
Vocês conseguem alcançar a maturidade de entender que Deus poderia ter livrado Adão e Eva de tropeçar? Consegue entender isto? Deus pode tudo. Inclusive, Ele poderia ter dado um jeito de o Adão e Eva não tropeçar. Pois é, tinha um projeto maior, né? Mas podia, não podia? Podia. Então Deus não agiu para que Adão e Eva caíssem, mas também não impediu que o casal fosse tentado. Aí é permissivo. Não permitiu? Repare, pastor, a palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém, gente. Está escrito, nós vamos ver aqui agora. É ponto pacífico que Deus não pode tentar ninguém. Avança aí para mim, vamos lá. Vamos ver o texto. Então, estou querendo que vocês construam uma coisa bem sólida na mente de vocês, mas também que seja olhando todos os ângulos. Deus permitiu que o casal caísse? Permitiu. Isso é fato. Houve permissão. E onde que a gente pode ver algo semelhante? Eu vou ler o texto, depois eu vou fazer essa pergunta. Tiago 1,13, vamos ler, está bem grandão ali, ó. Isso aqui é fato. Vamos lá? Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Está estabelecido? Deus não derruba nenhum homem. Nunca. Não, Ele mesmo. Porque para Deus tentar um homem, ele teria que ser ele tentado pelo mal, ele ser mesquinho, ele ser ardiloso. Deus não tem essa dificuldade. Maldade. Eu estou vendo ali o Orlando andando aqui na terra, vou dar um tropeção nele. Deus não faz isso. Vou botar uma pedra no meio do caminho para ele tropeçar, um buraco para ele cair. Deus não faz isso. Ele não é tentado pelo mal, ele não pensa coisa maligna para derrubar um homem. E a ninguém tenta. Ao contrário, agora como é que é a responsabilidade das nossas escolhas? Vamos lá? Leia aqui, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça ou concupiscência, quando esta o atrai e o seduz. É Deus que te faz errar? De maneira nenhuma. É você que erra. Assuma de uma vez. Logo na segunda lição, nós vamos estudar muito sobre livre-arbítrio. Mas logo na segunda lição, eu erro. Não é Deus que me faz errar. Não bota na conta de Deus, não, nem do diabo. O diabo me... Ainda vou fazer uma lição sobre isso. Tem gente que acha que é o diabo que faz a gente errar. Diabo não faz você errar, ele tenta. Ele diz, ó, isso aqui é legal. Você vai se você quiser, pô. Dizer que é o diabo que botou você no erro? Não, mentira. Biblicamente incorreto dizer que o diabo te derrubou. O diabo, ele só atrapalha. Mas a escolha sempre será minha e sua. Amém? Eu perguntei se havia uma similaridade. Avança para mim aí, filho. Deus a ninguém tenta. Não é? Mas o homem é atraído pela sua própria cobiça. Qual semelhança há entre essa questão e o fato de Satanás cirandar o casal? Deus não queria que Satanás matasse o casal, mas Deus não proibiu de cirandar eles. Deus permitiu. Então, vamos lá, vamos construir essa permissão. Isso que eu queria mostrar. Onde tem uma cena semelhante? Jesus sendo tentado? Deus permitiu. Ele foi levado para o deserto pelo Espírito. Deus não permitiu? Tem mais um personagem. Jó. Jó não entendeu bem o que estava acontecendo, né? Ele chega no final questionando Deus. Mas tem mais um que Deus revela que permitiu cirandar de Satanás. Pedro. Era esse que eu queria chegar. Jesus diz, Satanás vos pediu, vos reivindicou,
para vos joerar ou peneirar. Tem que passar na peneira. Eu, porém, roguei por ti. Não é? Jesus diz, eu, porém, roguei por ti. Deu uma limitação aí para Satanás. Porque Satanás não pode fazer isto se não tiver um controle divino. É permissão. Quantos entenderam? Permissão. Se eu tiver que ser testado, provado, né? A palavra provado não é a mesma coisa que tentado. Provado, Deus vai permitir alguma circunstância que me prove. Ok? Isso é permissão. Mesmo que o instrumento seja o inimigo. Um acidente de carro, botando outro endemoniado lá para bater no meu carro. Permissão. Mas supervisionado pelo próprio Deus. Até onde pode. Aí voltamos a Jó. Quem falou Jó? Foi o Vitor, né? Pode mexer em tudo dele, mas não pode tocar na alma dele. Isso é Deus supervisionando a prova. Eu deixo que Satanás chegue, mas não deixo que o mate. Não é uma prova sem controle. É uma prova completamente com regras. Controlado por Deus. A mesma coisa aconteceu no Éden. Deus permitiu o acesso da serpente ao casal. Deus estava vendo. Ou Deus ficou dormindo nessa hora? Jesus já foi programado, porque ele foi conduzido para ser tentado. Foi levado ao deserto pelo Espírito. O Espírito que atuava em Jesus era do Pai. Jesus foi programado para a tentação. Agora tem uma diferença. A palavra de Deus diz que o pai não pode ser tentado pelo mal. Acabamos de ler. Mas o filho foi tentado pelo mal. Senão seria uma farsa. Se o filho é Deus igual ao pai, e ele estivesse na plenitude dessa divindade, ele não poderia ser tentado pelo mal, irmãos. Porque Deus não é tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Entenderam? Jesus ali estava na limitação de servo sofredor. E aí foi permitido que ele fosse tentado pelo mal. Que foi um assunto da semana passada, até que ele tocou aqui no assunto. Então, pastor, eu até estava comentando isso na Cononia, o pessoal não concordou comigo. É que a gente estava tentando espiritualizar tudo. Tipo assim, os males, as coisas que estão inerentes ao homem, eu falei, não, é carne, não são demônios. Não são demônios. Nossa natureza humana. Da carne. Demônio da carne. Demônio da carne. É tudo espiritualizado, mas não. Nós vamos responder pelos nossos... Então quer dizer que o demônio entrou em mim, eu vou pecar, vou matar, vou fazer um monte de coisa errada? Eu vou ter o livre-arbítrio? Não. E a própria Eva não estava possuída pelo Satanás. Satanás estava de fora. Sim. Ele tenta por fora. Sim. Mas ele não entra na pessoa para fazer pecar. Não. Inclusive que, eu acho assim, na criatura pode ser que até que ele entre. Mas tem uma limitação também, acredito. Deus não permite que ultrapasse um determinado ponto para sair. Com certeza Deus controla tudo. Controla tudo. Controla tudo. A ação do inimigo não é totalmente livre. Deus dá limites ao inimigo para cirandar o homem. Isso é muito importante a gente entender, senão seria uma bagunça. Não é? Se não houvesse controle, seria uma bagunça. Quantos demônios tem na caiu do céu? Não sei, milhões, bilhões. Quantos seres humanos? Seria todo mundo endemoniado na terra, que não fosse selado pelo Espírito Santo. E eu não acredito que toda a humanidade é endemoniada. Não é? Estão debaixo de uma opressão maligna? Estão. Mas não estão todos possuídos de anjo caído. Que aí tiraria o livre-arbítrio do ser humano. Que a pessoa pecaria pela possessão e não pela consciência dela. Deus não pode permitir que todo ser humano seja possuído, irmão. Não permite. Existe limite para a atuação do diabo. Interessante, Jesus foi tentado na necessidade dele. Sim, humana. Ele estava com fome. Com fome, necessidade humana. Assim como, por exemplo, Adão lá foi tentado com comida. Esaú vendeu o prato de primogenitura por um prato de comida. Jesus foi tentado na sua necessidade básica de comida. Comida é uma armadilha para nós. Você vê, pastor? Já viram a conclusão? Então que chegamos. Chegamos à conclusão que o homem vive para comer. Ele não come para viver, ele vive para comer.
Ontem rolou um churrasco lá em casa. Vigia. A irmã Tânia estava meio passando mal ontem já, né, irmã Tânia? Alguma linguicinha não bateu bem no organismo dela. Nós vivemos para comer, irmãos. O livro de Provérbios chega a dizer que o homem vive para comer. Pastor, o homem trabalha para comer. Pastor, sobre o que estava falando ali, que eu creio que foi muito bem, que é o seguinte, olha, que situação eu estou. Eu sou um servo do Senhor. E o diabo, o inimigo, ele vai toda hora me usar para que eu cometa algo errado? Não, de jeito nenhum. Então eu não me converti ainda. Não está sem o Espírito. O Espírito não está em mim. É. Entendeu? Essa consciência que a pessoa tem que ter. Porque tudo coloca na mão ele como culpado. Não, mas eu tenho uma natureza humana. E essa natureza humana faz com que eu... Vai ser a próxima lição. A lição número 3 vai falar sobre esse mal que está dentro de nós. Vamos especular agora biblicamente, né, esmiuçar, que mal é esse que nos faz errar? Não é o diabo. Não é externo. Nós temos um mal dentro de nós. Tá certo? Isso nós vamos esmiuçar na próxima lição, lição 3. Pastor, mas se nós olharmos aí a palavra, ela é bem específica, dizer que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, a situação não é de modo genérico para todo mundo. Cada uma pessoa tem o seu erro, sua fraqueza. Pode estar com fome na hora, vai ser tentado com fome. Estou precisando de dinheiro, vou ser tentado com dinheiro. Entendeu? É variável, pra caramba, né? Vou ser tentado por uma cervejinha. E assim vai. É variável. Não é um pecado geral para todo mundo. Cada um é tentado na sua própria debilidade. Nem todos temos as mesmas debilidades. Cada um de nós tem uma debilidade mais forte, mais marcante. Tem gente que é inclinada para falar mentira. Tem gente que é inclinada para ser desregrado sexualmente. Tem gente que é inclinada para roubar a coisa dos outros. O cleptomaníaco, né? Rouba uma caneta, rouba isso. Por que ele rouba? Porque é inclinado para isso. O outro é inclinado para fazer fofoca. Nem todos somos fofoqueiros. Nem todos somos ladrões. Nem todos somos... Não é tudo... Não é um combo que foi dado a todos nós igual. Cada um de nós tem uma inclinação que varia muito de um para o outro. É na nossa fraqueza que nós caímos. Cada um na sua. É bem distinto. Vamos ler aqui questão 5, ponto 5, vamos lá? Questão 5. Se Eva foi enganada pela serpente, por que Adão de pronto transgrediu também? O que eu estou argumentando? Para ela cair, Satanás teve que gastar saliva. Teve argumentação, teve réplica, teve tréplica. Olha para o contexto lá. Ela diz, mas Deus falou assim. Aí Satanás, não, ele não falou assado. Houve todo um diálogo elaborado para enganar Eva. Uma interação pode ter durado um bom tempo até. Quando o homem cai, teve esse tipo de argumento? Adão. Deu, o texto é sucinto, deu. E a mulher deu ao homem, ele comeu e caiu. Pronto, acabou. Não dá a entender de que houve muita persuasão e não dá a entender que houve persuasão do diabo para Adão. Na verdade, quem fez o homem tropeçar foi a mulher. Ih, arranjei uma polêmica hoje. Agora lascou. Queridos, vocês não viram no filminho? Você não viu no filminho? Ela come. Vamos lá, vamos aprofundar, senão vai ficar ruim, vão me cancelar na internet. Pastor é machista, vou cancelar ele na internet. Ele não acha que a mulher merece. Vamos ser justos. Quem foi que transgrediu primeiro do gênero humano? Eva. Não tem como, só tinha 2, irmão. Só tinha 2 protagonistas nessa história. Correto? Quem transgrediu primeiro? Eva. Não foi Adão. Quem foi criado primeiro?
Adão. Tem uma ordem aí, não tem? Tem uma ordem. Se a gente mudar isso, queridos, a gente muda o enredo da história. Pastor, se a gente observar o sexto dia, que pode ser 1000 anos, Adão permaneceu ali com a serpente e não comeu. Só depois que a mulher foi criada que ele comeu. Então, isso já diz muita coisa, né? É. Vamos lá. Vai tocar, Você vai está entendendo? Mas vamos tocar num ponto sensível ele agora ficou ali, nessa deu aula. nome aos animais, fez Vamos um lá. monte de coisa e não foi mas a mulher seduzido foi bênção. pela serpente. Agora nós vamos ficar na saia justa aqui agora. Saia justa moral. Vamos lá, queridos. Será que não tem significado que Satanás tenha cirandado Eva e não Adão? Claro que tem significado. Não é possível que foi aleatória a escolha da serpente. Ou a que estava mais próxima. Tem um alvo. Satanás foi direitinho nela. Mas é possível que ela soubesse, porque ela argumenta, ela com certeza sabia. Pastor, a serpente é astuta. Ela sabia que Eva foi criada através de Adão. E Adão olhava Eva como si mesmo. Então, ele, ao invés de ir direto a Adão, ele foi na parte fraca. É. A fraca Vamos que eu digo é sensível. Mais né? sensível. Vamos lá. Vamos agora especular. A mulher, a parte fraca. Mas é assim que algumas traduções dizem, né? A parte mais fraca. Não é fraca. A mulher não é mais fraca. A mulher é mais suscetível, digamos assim. Por quê, irmãos? Porque trabalha mais com o emocional. A estrutura que Deus criou a mulher é semelhante, mas tem diferença do homem. Não tem diferença? Tem, queridos, nós temos que admitir. Nós só podemos pensar o seguinte: foi antes ou depois da queda que a mulher ficou assim sensível? Eu acredito que ela foi criada assim. Criada assim. Não é fruto do pecado a mulher ser sensível. Ela foi criada para ser adjutora idônea. Com essa capacidade multitarefa que a mulher tem, né? A mulher tem uma capacidade multitarefa que o homem não tem. O homem concentra em uma coisa de cada vez, a mulher faz um monte ao mesmo tempo. São características diferentes. E, irmão, você pode discutir, pode ficar até chateado com o pastor, mas a mulher fala mais que o homem. Fala. Eu sou uma anomalia, uma exceção à regra. Eu falo igual a mulher. Eu falo bastante. Lá em casa é o contrário. Lenice é quase muda e eu que falo muito. Mas a mulher fala mais que o homem. Sabe por quê? Já foi comprovado cientificamente, irmãos. Não. Mulheres são detalhistas. Mulheres são detalhistas. Vou dar um exemplo. Bate um carro ali na estrada que acontece um desastre ali. Bateu um Fusca com um carro branco. O homem vê aquela cena e diz assim: houve um acidente ali. Só. A mulher vê a mesma cena. Como é que ela descreve? Olha, o carro veio não sei de onde. Ó, o carro é branco. O outro carro é azul. A mulher vai usar mais palavras para descrever a mesma cena. Por causa dos detalhes, a sensibilidade. O homem vai dizer: bateu ali, acabou. É menos palavras. O homem mais sucinto, mais sintético naquilo que fala. A mulher usa mais palavras. Elabora melhor. Elabora mais. Entenderam? Isso não é um demérito. Isso é uma característica. Não é interessante? Eu acho bacana que a rainha de Sabá foi lá ver Salomão, aprendeu com Salomão, mas ela reparou nas roupas dos escravos de Salomão, dos empregados. Muito importante. Como é que era a roupa dos empregados? Qual homem veria isso? Nenhum. Ah, é empregado, tá bom. Ó, pastor. Tem um monte de escravo ali, tá bom. Ela foi reparar a roupa, o bordado da roupa. É a mulher, capacidade de sensibilidade, de detalhismo. Ó, pastor, a mulher foi feita para ser ajudadora idônea do homem. Sim. Mas o homem não pode ser omisso também, não. Não, de jeito nenhum. Não pode ser omisso. Por exemplo, Deus deu ordem a ele para ele não comer da árvore do bem e do mal.
Ela foi lá, o diabo enganou ela, e ela foi lá, conversou com o diabo conversou com ela foi e pegou. Quando ele entregou para o homem nem questionou nada, simplesmente pegou e comeu. Não então vamos agora entrar nesse gancho aí, porque isso aqui agora vem a aplicação, irmãos. Já entendemos que Eva foi o caminho mais fácil para o inimigo destruir a humanidade. Mais acessível. Pelas características dela, como mulher, se não for isso, não tem outra explicação, irmão. Por que ela foi alvo e não Adão? Tá certo? Agora vamos entrar em outras questões mais profundas. Fica claro na cena da tentação no Éden que Satanás escolheu a Eva para investir sua falácia maligna e não em Adão. A palavra mostra que Eva foi enganada pela argumentação astuta do maligno e sucumbiu à cobiça. No caso de Adão, só é dito que Eva lhe deu o fruto, sem mencionar qualquer argumento, e Adão tão simplesmente comeu sem resistência. Aqui tem um comportamento falho de Adão que nós temos que ressaltar. Para ela cair, Satanás gastou tempo, saliva, investimento, inteligência. Para Adão cair, parece que não teve nada disso. Quem é pior? Adão. Porque Eva tem que ser enganada. Adão nem enganado foi. Isso torna a questão moral mais séria aí, irmãos. O demérito de Eva ter sido persuadida. Ela tinha que ter argumento para contradizer Satanás. Por isso que eu sou a favor que mulheres estudem a Bíblia. Mulheres teólogas têm que estudar a Bíblia. Eu não falei mulher pastora, eu falei mulher pastora de congregação, eu falei mulheres teólogas que conheçam bem as Escrituras. Porque isso vai fazer muita diferença. Eva podia argumentar mais, não argumentou, se enganou, se deixou vencer pela argumentação do inimigo. Isso vai pesar na vida dela e da vida de todas as mulheres depois dela. Entenderam? Adão não. Adão foi pior, porque não há nenhum registro que houve argumentação. Transgrediu com facilidade. Isso torna a culpa de Adão maior, irmãos. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A argumentação. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A argumentação. Vendo a mulher que a árvore era boa, agora ela vê a árvore com outros olhos. Ela estava cansada de ver aquela árvore. Mas agora, depois da argumentação de Satanás, eu acho que vale a pena mexer naquela árvore. Agora ela vê com outros olhos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore que desejar para dar entendimento, qual era a cobiça? O entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Aí o texto diz: e deu também ao marido e ele comeu. Só isso. Poucas palavras. Culpa de quem? A culpa é de Eva? Não, a culpa é de Adão. Porque se Eva transgrediu primeiro, foi enganada, azar o dela. Se lascou. Mas Adão não precisa se lascar junto, não. Ele podia ter argumentado com Eva. Ele podia ter contradito ela. Ele podia dizer: agora já era, você se lascou. Você está sozinha. Se vira com Deus. Eu não vou transgredir. Pastor, eu não vou transgredir. A pergunta é: por quê? Oi? A pergunta é: por quê? Por que Adão comeu direto? Não, pois é. Foi Adão, é Adão o culpado e não a mulher. Porque ele é o cabeça também. Exatamente, porque ele recebeu primeiro. Ele recebeu a ordem. Ele bebeu a ordem. Aí a segunda pergunta: a Eva estava junta quando Adão recebeu a ordem de Deus para não comer a árvore do bem e do mal? Não. Estava junta, sim ou não? Não. Então, é isso que tem que compreender. Houve um tempo indeterminado que ninguém sabe, não está escrito, quanto tempo levou para Eva ser feita através da costela de Adão.
Adão recebeu ordem de Deus para dar nome a todos os animais da terra e dos ares também. Depois disso, que Adão deu o nome a todos os animais, Deus aprovou os nomes que Adão deu. Depois disso, foi que Deus fez Adão. Aí Adão, olha a curiosidade do Adão. Ele deu o nome do cavalo, tinha égua. Ele deu o nome do boi, tinha vaca. Ele deu o nome de todos os animais, que tinha macho e fêmea. Sim. No final, ele estava ali na mente dele assim, poxa vida, eu estou sozinho, não preciso de ninguém. Deus faz Adão adormecer. Veja bem que quando o pastor colocou ali para ler as Escrituras, porque antes Deus já tinha falado lá no Gênesis 1, que vamos dizer assim, não foi em Gênesis talvez, que ele falou assim que Deus daria uma ajudadora, eu não sei se foi antes ou depois. Adão, nesse íntere aí, isso, pastor. Te dou uma, é nesse percurso aí, quando ele percebe que não isso, tem igual a ele. Quando ele percebe, aí o que é que acontece? Deus faz Adão adormecer, pega Eva e vamos apresenta dizer, o homem. Apresenta o homem. O que é que Adão usa de expressão? Até que fim. Ele fica feliz. Que fim. Que aí fica todo feliz. É o casamento, né? É o princípio do casamento. Agora. Um escrito aqui, agora, escrito não. É capítulo 2, se não me engano. É antes da queda. Espectador aqui da internet, ele está dizendo aqui, eu achei interessante que ele falou, que ele pensa que o homem, ele comeu do fruto por amor à sua mulher. Aí eu queria colocar aqui. Não, tem esse romantismo todo, Rony não. Walter falou isso. Eu vou pro lago de fogo e enxofre, o cara amou a minha mulher. Não, tem esse romantismo todo, não. Vou levantar só uma... O que estava em questão era a morte. O prêmio era muito pesado. Vou levantar só uma questão polêmica aqui. Mais do que eu já levantei até agora. É a seguinte, Adão ainda não tinha pecado. Eva já pecou. Tinha pecado. Eva perdeu a pureza. O que ela fez com Adão? Tentou Adão. É como se, mesmo que tivesse sido o diabo pessoalmente tentando Adão, a serpente largasse Eva de lado e fosse em Adão. A escolha moral seria a mesma. Seria a mesma. Não importa qual foi o agente da tentação, se usou a mulher porque ela era mais bonitinha. Não importa. A escolha continua sendo a mesma. Deus falou, não come. A escolha é a mesma. Avança aí para mim. 1 Timóteo 2,14. Como é que Deus vê a atitude de Adão? Está na Bíblia. Vamos ler? E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Pare para pensar aqui, mulheres de Deus, por favor. Eu falei, vocês têm que estudar a Bíblia, sabe por quê? Porque a Eva foi enganada com a argumentação. A palavra faz diferença entre a fraqueza de Eva e o erro de Adão. Faz uma diferença. Enganada porque é fácil de enganar. Adão não foi enganado. Pecou consciente, é diferente. Muito diferente. Eva caiu em armadilha. Adão não. Paulo vai usar esse argumento para que as mulheres não falem da igreja. Não presidam o presbitério. Porque a Eva foi enganada e Adão não. Está escrito na sua Bíblia. Paulo usa esse argumento. Não, hoje está liberado, né? Mulheres aí na liderança de igreja e tudo mais. Mas a Bíblia é clara em dizer que a mulher não deve ser cabeça de homem. É clara, absolutamente clara. E Paulo usa como argumento o princípio do Éden. Porque a mulher foi enganada. Pastor, dá uma palavrinha rapidinho aqui. Eu tive uma experiência dessa aí. Não conta experiência, não. Já são 10 para meio-dia. Não tem. Eu não tenho mais tempo, tem mais um artigo para passar ainda. Se eu der a oportunidade para vocês contarem história aqui, não vai dar não, irmãos. Não é cedo não, já tem quase 2 horas de aula. Deixa eu completar aqui o raciocínio, depois vocês contam história. Estou tentando construir raciocínio na mente, raciocínio
lógico, especulativo na mente de vocês. Pensem. São coisas que a gente não para pensar toda hora, irmãos. Não estou aqui querendo botar mais peso nas mulheres, não. Pelo contrário, eu quero explicar a situação. Por que as mulheres devem submissão ao marido? Por que as mulheres devem submissão ao marido enquanto o reino não vier? Por causa da transgressão de Eva. Se implica na vida de vocês. Nunca vai mudar isso até que o reino venha. Quando as irmãs forem glorificadas, não estarão mais sujeitas a marido. Sofre porque essa submissão, porque Eva foi enganada. Entenderam? Adão carrega a sua própria culpa. Mas é uma culpa de alguém que raciocinou, pensou e fez porque quis. Eva não foi assim, Eva foi enganada. Tem diferença. Estão conseguindo construir na mente de vocês? Essa disparidade refletiu na humanidade. Refletiu na regra que Deus estabeleceu do homem ser cabeça sobre a mulher. Imagina se fosse o contrário, irmãos. Vamos imaginar se fosse o contrário. Se as mulheres estivessem na cabeça da humanidade desde sempre, os homens fossem submissos às mulheres, como é que seria essa humanidade? Seria melhor? Ela imagina que seria melhor. Como é que seriam as guerras, então? As mulheres seriam as generais e os homens ficariam em casa tomando conta das crianças. Seria melhor? Você acha melhor mesmo? Tem certeza que seria melhor? Tenta inverter o papel com seu marido e ver se seria melhor. O ônus, o peso da provisão do lar e tudo mais. Vê se dá para inverter os papéis. Vamos lá. 2 Coríntios 11:13, é a argumentação de Paulo. Aqui, ó. Vamos terminar. A aula é extremamente interessante, mas se ficar longa demais, vocês cansam. Vamos terminar? 2 Coríntios 11:3. Leia em voz alta para vocês participarem. Vamos lá. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Então, Paulo usa o argumento que Eva foi enganada, tanto em Coríntios como em carta de Timóteo. Avança aí para mim, filho. Vou limitar as participações, porque já estamos muito avançados da hora, tá? Não, é só uma comparação. Não dá Eva e a igreja, não. Não seja como Eva, senão você vai ser enganada. Eu lamento que se você for enganado, como Eva foi enganada. É isso que ele está falando. O argumento é esse. Ele está usando Eva como um exemplo negativo. Não é essa alegoria, não. Não seja como Eva que foi enganada. Esse é o argumento. A versão Arque Almeida Revista Corrigida sugere que Adão estava perto de Eva. A gente sempre imagina que a sedução foi longe de Adão. E se não foi? E se todo o tempo Adão estava do lado dela quando Satanás estava argumentando com Eva? Ouviu tudo? Essa é a versão Almeida Corrigida. Revista Corrigida. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou o fruto e o comeu, depois deu ao marido, e aqui nessa versão diz, que estava com ela, e ele também comeu. Se ele estava com ela, aí a dinâmica complica. O hebraico. Essa versão é aceita também na versão King James, baseia-se nessa tradução, que dá a entender que Adão estava perto e ouvindo tudo. Será? É justificável, porque não houve muita argumentação para ele comer. Talvez ele já tivesse ouvido tudo. Ele já raciocinou tudo. Pior ainda, porque ele ficou ouvindo e pensou, é mesmo, vale a pena transgredir. Eu acho que eu vou transgredir. Pensou.
Se ela foi sendo conduzida a um raciocínio, ele está ali pensando. A tradução, uma tradução sugere. Avança para mim. Não vou dar mais oportunidade para todo mundo, não. Chega. Senão não termina essa aula, já vai dar meio-dia, irmãos. Só se for muito pertinente. Se Adão não foi persuadido, diretamente, segue que ele, inexplicavelmente, não é? De maneira inexplicável, a sua imediata anuência ao erro. Como é que ele simplesmente comeu? Não é estranho ele sabendo que Deus proibiu, ele simplesmente pegou e comeu? Ele tem que ter ouvido alguma coisa, irmão. Ele tem que ter raciocinado em cima do dilema. Não é? A palavra revela que Deus chamou a responsabilidade o marido, mesmo Eva tendo pecado antes. A mulher recebeu sua sentença e Deus atribuiu ao homem o ato da traição. Na hora de chamar para a conversa, pós-pecado, chamou primeiro quem? Adão. Na hora de chamar, depois do erro. Chamou Adão. Estavam os dois escondidos. Mas chamou Adão, responsável. Cabeça. Então presta atenção. Gênesis 3,17. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, isso aqui sugere que ela falou alguma coisa com ele. Argumentou. Aí a gente fica na dúvida. Foi o argumento dela que fez ele transgredir ou foi o argumento de Satanás que ele ouviu? Ou os dois? Também. Ela pode ter replicado o que ouviu de Satanás. De maneira indireta, ele ouviu o que Satanás disse. Mas ele teve que raciocinar, irmãos. Isso não foi assim. De bobeira, estava lá de bobeira no Éden. Come aí. Ah, tá. E comeu. Não é assim, pô. Ele pensou, pô. Ele pensou. Avança mais um para mim aí. Eu vou mostrar a vocês na Bíblia que Deus acusa Adão de traição. Oséias 6,7. Olha o que diz aqui. Está fazendo uma comparação com Israel, mas vai fazer uma comparação usando Adão como exemplo negativo. Vamos lá? Mas eles transgrediram a aliança. Como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Como Deus se sente com o que aconteceu com Adão? Traído. Da mesma forma que Israel estava traindo naquela época, no tempo de Oséias, Adão também traiu a Deus. Esse detalhe é muito importante, irmãos. Amém? Porque coloca todo o peso da responsabilidade na cabeça de quem? De Adão. Adão não caiu de bobinho. Adão transgrediu a aliança. Aqui é uma comparação direta. Quantos pegaram esse detalhe? Fundamental. Então, ninguém pode isentar Adão do seu erro. Ele pensou, ele ponderou, ele transgrediu. Ele falou, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu fizer isso, eu vou fazer. Ele decidiu. E a terra foi amaldiçoada por causa do homem, de Adão, e não por causa de Eva. Em nenhum momento é dito, a terra foi amaldiçoada por causa de Eva. Mas o pecado entrou no mundo através de um homem, está escrito. Então a culpa de Adão é muito superior, como cabeça irresponsável. Todo mundo pegou esse conceito, irmãos? Questão 6. Por que todos os seres humanos nascem marcados pelo pecado de Adão e Eva? Foi a argumentação inicial lá da Gisele, não foi? Questionamento. Se um pecou, por que todos pagam pelo erro dele? Na verdade, não é a imputação do pecado de Adão que nos afeta, e sim a sua matriz degenerada e manchada na alma, que gerou todos os descendentes com a mesma debilidade inata, que gera a morte. Então, vamos lá.
Se a gente isolar o pecado de Adão, eu não posso pagar pelo que ele errou. Eu não sei nem qual é a cor da fruta que ele comeu. Que raio de fruta que ele comeu. Eu não posso ser culpado, nascer culpado no século XX de uma coisa que Adão fez há milhares de anos atrás. Seria errado, né? A gente já nascer condenado pelo erro dos outros? Injusto. O problema não é pegar a culpa de Adão e colocar na gente. O problema é que ele é a matriz de toda a humanidade. E por causa da degeneração na alma de Adão, todos nascemos defeituosos. Compreenderam a diferença? Eu vou explorar melhor isso na aula 3, que é o mal inato na alma, que eu vou explorar sobre isso, tá bom? Biblicamente. Mas quero que você saiba, você não está pagando pelo erro de Adão e de Eva. Você, infelizmente, é herdeiro de uma condição degenerada. Nós somos herdeiros. Nascemos já de fábrica com defeito. Entenderam? Romanos 5,12. Vamos ler? Portanto, assim, como por um só homem, quem é? Adão. Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Não pecaram no passado com Adão, continuam pecando, né? Mas a questão é, ao pecar e mudar a condição dele, o matriz, o primeiro homem, ele mudou a condição dele, degenerou-se. Ao gerar filhos, todos vão nascer com a mesma deficiência. É difícil, mas nós vamos estudar semana que vem sobre o mal herdado de Adão. A matriz é o primeiro. Matriz é modelo, né? A palavra matriz está até no dicionário de vocês aí. É o modelo. Para finalizar, que já são 12:05, vamos lá? Como eu disse, nós vamos ter um trimestre inteiro para desenvolver tudo isso. Então, não quero tirar todas as dúvidas numa aula só. Semana que vem a gente vai falar sobre o mal na alma. Essa herança maldita. Amém? O mal do pecado é como uma doença passada de pai para filho na concepção, o que virá a somar com as escolhas erradas do indivíduo, que gerarão mais pecados práticos. Então vamos lá, só para você não sair daqui confuso, o que eu estou argumentando ali? Não temos culpa de ter nascido com o pecado na alma. Ok? Isso é herdado de Adão. Mas eu tenho culpa de cada pecado que eu produzo, independente dessa minha origem. Porque todos os pecados que eu cometer, sou eu que estou cometendo. Aí tem a livre escolha. Infelizmente, eu tenho uma força dentro de mim que é o pecado. Tem essa tendência para o mal. Mas eu tenho a livre escolha. Não posso colocar na conta de Adão todos os meus erros. Posso colocar? Também eu erro porque, o que eu posso fazer? Eu nasci assim, com o pecado de Adão na minha alma? Não é assim, não. Nós nascemos errados, tortos. Tudo bem, isso é uma condição horrível. Mas na prática do pecado sou eu que cometo. Sugestões malignas são externas, né? Como foi com Adão. Sim. Mas mesmo com a sugestão maligna, é sugestão. Não é imposição. Você faz se você quiser cair nessa história. Amém, queridos? Vou mostrar a vocês que o defeito de fábrica prejudica sim, prejudica. Todo mundo nasce com defeito de fábrica? Todo mundo. O mal do pecado é como essa doença que é passada de pai para filho, não é? O mal é uma inclinação natural do homem, caindo desde a sua infância. O homem caído, né? Caído desde a sua infância. Salmo 51:5, vamos lá? Nós estamos entendendo a natureza humana agora. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. É Davi, o salmista. Eu já nasci na iniquidade. Alguns sugerem que a mãe dele não era mulher muito certa, mas a questão aqui não é esta. Já nasce com a inclinação da iniquidade. Salmo 58:3, vamos lá? Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, desde que sai do ventre materno.
É até exagero que um bebezinho não faz nada, né? Impiedade. Mas é uma hipérbole aqui proposital. Já nasce com a inclinação para o mal. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Nenhuma criança fala mentira com dias de nascido, né, irmão? É uma coisa progressiva. Gênesis 8, 21, igreja, vamos ler? E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Deus está dando um diagnóstico da humanidade. O homem tem inclinação para o mal desde a sua mocidade. Já nasce em iniquidade. Mas existe uma fase da sua infância até uma idade de imputar o pecado, que é chamada essa fase da inocência. Então acredita-se que os infantes não entram em juízo, porque ainda não formaram todo o conceito do mal na sua mente. Não tem data exata na Bíblia quando uma criança é imputável para juízo. Vocês têm que entender isso, né? Seus filhos pequenos estão se desenvolvendo. Uma hora, eles deixarão de ser inocentes aos olhos de Deus. E nesta hora, eles serão culpados de morte, precisando de Salvador, de salvação. Entenderam? Até chegar a esse limite, existe uma fase que Deus não imputa o mal para a criança. Mas passada essa idade, a criança precisa de salvação da alma. Precisa, como qualquer pecador. Todo mundo entendeu? Vamos ficar de pé e terminamos a aula de hoje. Acabou. Ai, meu Deus. Ele pensa, no final da aula ele solta um enigma dele. Eu acho que eu tenho 5 dedos. Oh, fez uma aplicação interessante. Vamos lá. O meu não sei bem se é um M, não, mas vamos lá. Ele faz isso para descontrair, irmão. Botou um M na nossa mão de morte. Aí o americano não vai saber, porque em inglês é death, né? O americano, as outras línguas não vão saber desse código de Deus. É só para o brasileiro. Deus botou um M só para o brasileiro. Deus teria que colocar outra letra nas outras línguas, né? Jesus Cristo. Deixa eu liberar você debaixo da graça, enquanto estou debaixo da graça ainda. Jesus. Está vendo que não está no espírito do homem, né? Não está. Agora que apareceu esse negócio de TDAH, né? Mas eu acho que isso é mais antigo, hein? Vamos lá, vamos pedir a Deus graça. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de raciocinarmos com a Tua palavra, naquilo que envolve nossas próprias almas, Senhor. O mal do pecado. Clamamos em nome de Jesus que Tu nos ensines, para que não sejamos enganados nem pelo diabo, nem por nenhuma filosofia humana, que também é caída, mas nos ensina na Sua verdade, na Sua sabedoria. Mostra sempre Teu amor para nós, Senhor, para que possamos escolher pelo bem, pelo que é certo, pelo que é justo, por aquilo que não nos levará à morte da nossa alma. Nos ajuda, Senhor, a raciocinar. Seja a Tua graça sobre cada servo Teu. Possamos viver esse dia com boas escolhas, com escolhas santas, saudáveis, que nos levem à Tua presença sem dolo, sem estarmos, Senhor Deus, sobrecarregados de pecados. Nos ajuda a viver esse dia para a glória do Teu nome. Leva Teus eleitos em paz, guardado pelo Teu poder, eu te peço. Leva-me a mim, guardado pelo Teu poder. Possamos retornar logo mais para Te adorar.
com o mínimo de erro possível na nossa mente, para fazer a tua vontade, Senhor, para sermos agradáveis a ti. Seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá, queridos, até 6h30 começa o culto.